Om Arunachala Ramanam. Saudações, amada Sangha. Surgiu-nos uma questão dentro do grupo Sadhana, mas sentimos que o assunto cabe ser tratado aqui no Shri Ramana Mandir, por ser o contexto mais adequado mesmo. Vamos à questão. Quem são os discípulos ou devotos de Shri Ramana Maharishi considerados autorrealizados, além de Shri Annamalai e Sadhu Om? Muito bem. Esta é uma questão recorrente. Aqui no Mandir já tratamos dela e também já observamos ela surgindo em outros contextos do Advaita e do monismo hindu. Algumas vezes a questão foi tratada até de forma pejorativa, com pessoas alegando que Bhagavan Shri Ramana, através de seus ensinamentos, não pôde auxiliar as pessoas a alcançarem o estado exaltado de liberação. A verdade é que Bhagavan Shri Ramana, por ser o Maharishi e o colosso espiritual que foi e é, bem conhecia e conhece as astúcias do ego e como este tema pode ser sobremodo escorregadio, polêmico ou até mesmo uma espécie de ticket de entrada para um bizarro espetáculo megalomaníaco. A velha questão de quem é, de quem foi, de quem não é, dos autênticos e dos embusteiros, os iluminados e os não iluminados. Certamente, a maioria de nós aqui reunidos já testemunhamos discussões acaloradas para definir-se quem foi ou quem não foi um iluminado autêntico. E por isso mesmo, Bhagavan não ficava declarando quem entre os devotos e discípulos foi ou não foi realizado. Ele não concedeu nenhum tipo de atestado de iluminação com selo de garantia até o fim do Sansara. Novamente, Bhagavan sabia o que uma declaração aberta desta natureza poderia produzir na mentalidade limitada dos homens. Por isto, as poucas, raríssimas vezes em que isto aconteceu, causou até mesmo assombro atordoante nos devotos, e já vamos explicar por quê. A primeira pessoa que Bhagavan declarou enfaticamente ter alcançado liberação foi sua própria mãe, Alagamal. Tanto é assim que foi a liberação dela quem nos trouxe toda a estrutura atual do Shri Ramanashramam. Como ela havia alcançado Videha Mukti, ou seja, liberação no momento derradeiro do desenlace material, aquele corpo não deveria ser cremado, e sim enterrado, como reza a tradição espiritual da velha Índia. Como o corpo da mãe precisava ser enterrado e protegido devidamente, recebendo as honrarias que são adequadas para o corpo de um liberado, as primeiras estruturas do ashram, ainda que extremamente simples e precárias, foram levantadas e, misteriosamente, o Maharishi não conseguia permanecer longe daquele túmulo consagrado, ou Samadhi. A mesma força que o levou a partir da casa do tio para junto de Arunachala, em Tiruvannamalai, atuou, fazendo-o permanecer junto do Samadhi da mãe. Deste fato, não apenas surgia o Shri Ramanashramam, como conhecemos hoje, mas também toda uma rica dinâmica de pujas e o aumento progressivo de visitantes e de moradores no ashram. Não podemos deixar de mencionar que o ashram observa puja a Mahatripura Sundari Devi no Shri Chakra, que é uma típica cerimônia Shakta de devoção à Mãe Divina. Abhishekam, ou banhos ritualísticos das deidades, acontecem todos os dias, nas primeiras horas do dia, antes mesmo do amanhecer. Assim, vemos que Bhagavan não teve problemas em admitir que sua mãe havia alcançado liberação.
mesmo porque a liberação deu-se nos instantes derradeiros de sua vida material. Outro fato curioso sobre este assunto é que o Maharishi verdadeiramente não confirmava quem havia ou quem não havia alcançado iluminação. Porém, quando se tratava dos animais, ele confirmava o estado de liberação deles rapidamente e sem o menor receio. Assim, temos o caso famoso da extraordinária vaquinha Lakshmi, do cachorro Jack, do corvo e do gamo, todos estes com samadhis ou túmulos consagrados no terreno do ashram, com um Shiva Lingam assentado sobre eles, como reza a tradição ancestral. Também existiu o caso de um macaco e de um pavão. Bhagavan é um dos raríssimos gyanis ou sábios realizados a reconhecer que outras formas de vida não humanas podem alcançar moksha. Praticamente ele brilha solitário com esta opinião, ao lado de outro glorioso liberado, Bhagavan Shri Dattatreya, que também afirmou isso, inclusive chegou a reconhecer um arbusto espinhento como um Jivamukta, ou liberado vivo. Me parece que é mais fácil e seguro declarar a liberação de um cachorrinho, de uma vaquinha ou de um arvoredo do que de um ente humano, já que o ego é tão forte em nós. A bem da verdade, Bhagavan não declarou que Shri Annamalai Swami e Shri Sadhu Om haviam alcançado a liberação. Este é um reconhecimento que os devotos deram a eles, e com justíssima razão. O mesmo pode ser dito de Shri Lakshmana Swami e Papaji, que também estiveram diante de Bhagavan e entraram em Nirvikalpa Samadhi. Mais uma vez, a bem da verdade, incontáveis foram os yogis, devotos, aspirantes e pessoas desconhecidas, meros visitantes, que, ao entrarem à presença de Bhagavan Shri Ramana, entraram em Samadhi. É extremamente importante saber-se que uma experiência de Nirvikalpa, mesmo vários vislumbres do Samadhi real, não são suficientes para estabilizar o yogi no estado exaltado de moksha. O Samadhi é obviamente de imensa relevância no caminho, pois é a confirmação empírica do Brahman sem nome, sem forma, sem atributos, ilimitado. O Nirvikalpa é a experiência inequívoca de Satchitananda. Então, ter-se um número incalculável de discípulos, devotos e até visitantes de passagem no ashram, relatando que, diante do Maharishi, tiveram uma experiência de Samadhi, per si, já é algo no mínimo extraordinário. Outros tantos relataram que encontraram no dia a dia com Bhagavan a suprema paz que demandavam por anos em suas vidas. E esta paz, que não sofre alterações, não é outra coisa senão moksha, ou liberação. Ainda sobre estes vislumbres da eternidade diante de Bhagavan, vamos citar o grande devoto Mastan Swami. Abre aspas. Quando eu vim para Bhagavan, ele estava sentado como uma rocha. Seu olhar inabalável estava cheio de graça, compaixão e sabedoria constante. Eu fiquei ao lado dele. Depois de me dar uma olhada, ele abriu o portão do meu coração e eu também fui estabelecido em seu estado. Fiquei assim por 8 horas, absolutamente sem fadiga, mas cheio de total absorção e paz. Naquele tempo, Bhagavan costumava abrir nosso coração com um simples olhar gracioso e nos transformava.
Não havia necessidade de perguntas, já que ele nos fez, pelo olhar dele, iguais a ele. Fecha aspas. A partir desta experiência, Mastan Swami, assim como muitos outros devotos, fez a escolha assertiva de embriagar-se constantemente da graça de Bhagavan. Em suas próprias palavras, abre aspas. A primeira vez que o vi, ele estava perto da mangueira, adjacente ao ashram de Jadaswami. Depois, tive o darshan dele em muitas cavernas. Passei muitas vezes cerca de 1 mês em sua presença. Fecha aspas. Conviver com um Jivamukta, ou liberado vivo, é afirmado milenarmente na Índia produzir uma espécie de realização por osmose, ou seja, o fluir da graça divina vai pouco a pouco destruindo as vasanas dos neófitos. Mastan Swami é um dos devotos que alcançou moksha aos pés de Bhagavan. Outros também assim declararam. Vejamos o que podemos absorver das palavras do próprio Bhagavan para Vishvanatha Swami, que também alcançou liberação aos seus pés. Fala Bhagavan. Abre aspas. Todos os tipos de seres gravitam em direção à presença de um Gyani. Devas, habitantes dos reinos celestiais, rishis, sábios, brahmanistas, aqueles estabelecidos em Brahman, siddhas, seres aperfeiçoados com poderes sobrenaturais, e yogis, transcendentalistas. Alguns vêm em uma forma humana normal, mas outros aparecem em seus corpos sutis e astrais. Alguns desses grandes seres aparecem disfarçados de mendigos ou loucos, e alguns deles até conseguem aparecer nas formas de pássaros e outros animais. Entre aqueles que aparecem em um corpo humano normal e que subsequentemente permanecem e se tornam devotos, há uma enorme variedade de conquistas espirituais. Iniciantes completos se misturam com almas altamente avançadas. Os mais avançados são frutos maduros, apenas esperando para cair. Eles só precisam entrar na presença de um Gyani para mergulhar em uma experiência profunda do ser. Fecha aspas. Alguns dos grandes devotos que alcançaram iluminação entraram na exaltação da liberação imediatamente ao entrar em contato com Bhagavan. Alguns não chegaram nem a olhar os graciosos olhos do mestre. Só em se aproximarem da caverna em que ele habitava, já caíam em Nirvikalpa Samadhi. Bhagavan mesmo afirmou isto de Mastan Swami. Abre aspas. Ele era uma alma tão madura quando veio à caverna Virupaksha para me ver, que às vezes entrava em um profundo samadhi antes mesmo de entrar na caverna. Assim que tocasse as grades do portão, ele teria uma experiência paralisante do eu, do Atman. Ele ficava de pé, enraizado no local, incapaz de se mover por 6 ou 7 horas. Isso aconteceu várias vezes. Normalmente, essas experiências aconteciam antes mesmo dele me ver, já que eu estaria dentro da caverna, sem saber o que estava acontecendo no portão. Mastan estava em uma categoria completamente diferente da maioria das pessoas que vieram. Ele era altamente espiritual, embora exteriormente parecesse um homem comum. Fecha aspas. Mastan Swami foi uma das raríssimas confirmações do estado de Gyani dadas pelo Maharishi. Mas elas aconteceram sim. A forma mais fácil para alguém saber quem foi ou não
uma alma liberada, seja em vida ou no instante derradeiro da morte, é só investir um bom recurso numa viagem, ou melhor, numa peregrinação até a Índia, em Shri Arunachala Shiva, Tiruvannamalai. No terreno do ashram, poder-se-á visitar o samadhi de todos que alcançaram liberação. Além dos túmulos dos animais já citados, existem muitos samadhis, e quase que diariamente algum samadhi estará sendo visitado com puja especial, em recordação do Jayanti, ou estrela de nascimento, ou do Mahasamadhi, de solução final, daquela alma liberada que ali está enterrada. Inclusive, ali encontraremos o samadhi ou túmulo sagrado de devotos ocidentais que alcançaram liberação aos pés de Bhagavan, como Lucy Ma, Arthur Osborne e Major Chadwick, entre outros. Bom, para irmos à conclusão desta partilha, a questão oblitera outra mais profunda e de imensa relevância. Para quem é a liberação? Ela existe como um estado distinto do que chamamos comum? Bhagavan não declarava quem era ou não iluminado, porque para o sábio, todos são gyanis, todos são a própria luz do Paramatma. Fala Bhagavan Shri Ramana, abre aspas, liberação é outro nome para você. Está sempre aqui e agora com você. Não deve ser ganho nem alcançado daqui em diante ou em algum lugar. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de você. Fecha aspas. Todos os devotos iluminados, o próprio Bhagavan, Deus mesmo, já estão dentro de nós. A graça não é algo que virá ao longe para colocá-lo em algum estado diferenciado. E por que trago a ideia de graça divina para a conclusão desta partilha? Porque é declarado incontáveis vezes nas Escrituras e no testemunho dos sábios que a realização é produto da graça. Quando um devoto perguntou ao Maharishi se a graça era necessária, Bhagavan declarou, abre aspas, sim, graça é o começo e o fim. A introversão é devida à graça. Perseverança é graça e a realização é graça. Esse é o motivo da afirmação Mamekam Sharanam Vraja. Apenas se entregue a mim. Se alguém se rendeu inteiramente, sobra alguma parte para pedir graça? Ele é absorvido pela graça. Fecha aspas. Podemos estar absolutamente certos. Miríades de almas, de Jivatmans, foram absorvidos na graça de Bhagavan. Que estas palavras sejam causa de felicidade e paz permanentes. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.